Boa noite. Nós somos o grupo de fisioterapia 4. Apresentamos o Podfísio. O nosso tema é escoliose degenerativa. Chega ao consultório fisioterapêutico uma paciente chamada LP, com 53 anos, com queixa de lombalgia e dificuldade na marcha. Relata que tem uma deformidade desde a adolescência e, após completar 50 anos, os sintomas pioraram, como a descompensação do tronco para o lado direito, fadiga muscular, limitações das atividades diárias, quedas frequentes, dificuldade para levantar-se ou permanecer de pé, ou sentada por um longo tempo. Como eu havia mencionado no slide, o diagnóstico ele pode ser feito por radiografia, tomografia computadorizada e ressonância magnética. Também existem outras possibilidades de serem analisadas. A análise do laudo será feita de maneira minuciosa e o paciente será avaliado em um todo, sua coluna de frente, de costas ou lateralmente. Os principais pontos que serão definidos pelo especialista são o grau da curvatura, possíveis lesões nos discos e articulações, a integridade dos discos da coluna, compreensão ou pinçamento dos nervos e calcificação ou fratura nos ossos. A patologia encontrada em nosso caso clínico é a escoliose degenerativa, que tem como característica acontecer exclusivamente em adultos. A deformação do sentido da coluna e o desalinhamento do disco se contorcem em um eixo próprio, podendo-se inclinar tanto para frente quanto para trás ou para os lados. Por que ocorre a disfunção da escoliose degenerativa? O desenvolvimento da escoliose no adulto pode ser relacionado a várias causas, como o encurtamento da musculatura paravertebral, tabagismo, obesidade, herança genética, desenvolvimento de doenças neurodegenerativas e alteração do equilíbrio e mobilidade na velhice. Escoliose, áreas afetadas. As principais áreas afetadas são região torácica, a região lombar da coluna vertebral, e na região torácica, que a coluna se articula com a costela, formando a chamada caixa torácica. É muito afetada, geralmente porque é lá onde ficou guardados os órgãos vitais. Então é muito comum de a costela virar um pouco mais e comprimir o pulmão. Então é um dos diagnósticos que é muito comum. E outras áreas afetadas são ombros, membros inferiores, membros superiores. Os membros inferiores, nós sabemos que como ela está conseguimos ver a simetria, o tamanho dos membros inferiores, tanto os inferiores quanto os superiores. Os superiores a gente vê assim pela distância, às vezes do ombro. Então é uma estrutura afetada. Geralmente o ombro fica mais caído do que o outro. A gente consegue ver na lateral aquele valvozinho, aquele vazio. Ele tem o úmero e a costela. Então a gente vê um lado mais protuberante que o outro. As costelas e escápulas ficam mais salientes do lado do tórax. E é comum, assim, na degenerativa, é muito comum em pessoas com mais idade, e elas afetam muito a parte do nervo ciático, comprime o nervo ciático.
porque pelo fato de ser a lombar, geralmente ali, entre a L4 e a L5 ali, começam a comprimir. Começa a comprimir o disco vertebral, que faz com que o nervo ciático comprime, então irradia. Então vira uma cetalgia, então irradia. Então outras áreas afetadas são, no caso, os isquiotibiais, porque passa assim o nervo ciático até o pé, então ele passa pelo fêmur, todo aquele trajeto todo. Então toda essa área fica comprometida, porque onde há dor, onde gera dor, gera desconforto, e o desconforto faz com que trava. Então as áreas afetadas são essas. Vou falar alguns sintomas que ocorrem na escoliose. Coluna vertebral desalinhada, em formato de S ou de C. Os discos e as articulações sofrem uma perda ou alteração devido ao avanço da idade. Dores lombares, aumento unilateral das costelas, dificuldade de locomoção, ombro e lado do quadril mais salientes, caixa torácica elevada para frente, alteração no comprimento das pernas e roupas desajustadas. Devido à postura incorreta da coluna vertebral, causada pela escoliose degenerativa, é provocada uma compressão de uma ou mais raízes nervosas que nascem na medula espinhal nas vértebras entre L4 e S5, que causam irradiação da dor no nervo ciático. Agora vamos falar do plano de tratamento e como podemos impedir o processo de curva da coluna, prevenir tratamentos de funções respiratórias como falta de ar, prevenir e tratar dor nas costas e melhorar estaticamente e dar mais qualidade de vida, assim como diminuir também a compressão de algumas vértebras para diminuir a cetalgia. A redução postural global é um método que consiste na reabilitação postural por meio do reequilíbrio muscular. Utiliza posturas estáticas em que são realizados processos respiratórios. A sessão dura cerca de 1 hora e deve ser realizada uma vez por semana. O isostretching é definido como uma ginástica postural, exercício executado buscando o alinhamento adequado da coluna vertebral. Algumas são realizadas e sustentadas em isometria por alguns segundos. Assim como na RPG, o isostretching, as posturas são iniciadas em decúbito lateral, progridem para a postura sentada em pé. O tempo de tratamento é de 2 meses. Método de Pilates. O método de Pilates é um método de condicionamento físico e que a resistência é aplicada pela gravidade e uso de molas, com 10 a 30 sessões. E o método de Clap consiste em alongamento e fortalecimento da musculatura do tronco, por meio de posições em gatas e joelhos, semelhantes ao quadrúpede. 20 sessões, 2 vezes na semana e 70 minutos. Eu sou a Rejane e vou falar aqui um pouco sobre os alongamentos, né? Eles são muito importantes porque auxiliam a relaxar a musculatura contraída e melhora o quadro de dor,
Existem alguns tipos de alongamentos, vou falar aqui alguns. O aviãozinho, mantém-se em pé, flexionar o tronco para frente com os braços abertos na direção do ombro e uma perna elevada para trás. Manter o equilíbrio na posição por pelo menos 20 segundos. Em seguida, fazer o movimento para o outro lado com a outra perna. Temos também a prancha lateral, que é um fortalecimento do abdômen. Deitar de lado, deixar um cotovelo abaixo do ombro. A seguir, eleve o quadril, mantendo o braço de cima elevado. Ficar na posição por 10 segundos e depois repetir com o outro lado. Temos também a posição do perdigueiro, que é uma rotação oblíqua. Trabalha a coordenação e a musculatura. Ficar na posição denominada de 4 apoio e elevar um braço e a perna oposta. Manter a posição por alguns segundos. Depois execute com o lado contrário, sempre elevando o braço e a perna oposta. O tempo de tratamento ele varia de acordo com a evolução do paciente. Sendo assim, fica a critério de alta o tratamento e o desenvolvimento da melhora do paciente. Podemos levar em consideração também a doença, a patologia, ela atingir pessoas com idade um pouco mais avançada, sendo assim uma dificuldade de recuperação total. Pode-se elevar o tempo de tratamento por esse motivo.